Bom dia. Pode usar o seu filme? Alô? Oi, bom dia. Então, eu queria apresentar a doutora Nicole Tenenbaum, especialista em clínica médica e membro da equipe de médicos na cozinha. Então, ela vai dar para a gente um assunto aí novo, né? Que é a medicina culinária, e vai falar sobre a experiência do grupo dos médicos na cozinha para a gente. Muito obrigada pela sua presença aqui, Nicole. Obrigada a vocês pelo convite. Eu posso compartilhar a tela? Tá aparecendo direitinho? Sim, está aparecendo direitinho para nós aqui. Perfeito, então vou começar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito pelo convite, em meu nome e em nome de toda a equipe de Médicos na Cozinha. Meu nome é Nicole, eu sou especialista em clínica médica e membro da equipe desde 2019. Para começar, eu queria primeiro contextualizar a gente em relação à alimentação. Depois eu vou falar um pouquinho dos pilares da medicina culinária, que talvez seja um termo novo para algumas das pessoas que estão aqui. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o histórico dela, como ela surgiu. E, por fim, sobre o Médicos na Cozinha, que é esse projeto do qual eu faço parte. Então, primeiro eu trouxe esse artigo, é uma pesquisa feita pela Kantar, que é uma empresa que faz pesquisas e lança estatísticas aqui no Brasil, que mostrou para a gente que houve, entre o ano de 2021 e 2022, ali pós-pandemia, uma redução de 11% no consumo de frango nas refeições principais, almoço e jantar nos lares brasileiros, enquanto houve um aumento de 21% no consumo de linguiça, 23% no consumo de hambúrguer e 27% no consumo de salsicha, que são alimentos ultraprocessados, ou seja, são produtos que passam por diversos processos, têm adição de diversas substâncias e são altamente associados com doenças crônicas, doenças cardiovasculares. Então, a gente percebe essa tendência de diminuição de alimentos como frango, por exemplo, que tem uma alta densidade nutricional, por outros que a gente chama muitas vezes de calorias vazias. Então, são alimentos hipercalóricos, mas que fornecem poucos nutrientes para o nosso corpo. Nessa mesma pesquisa, eles mostram que houve um aumento no consumo de mistura láctea, que é um alimento ultraprocessado, que é composto por leite, por açúcar, por amido e por gordura vegetal. E hoje tem um custo médio de mais ou menos R$3. Aumentou 6 pontos percentuais, né, durante esse ano, enquanto houve uma redução do leite condensado, que é um alimento equivalente a esse, substitui eles nas mesmas receitas, mas que tem um grau de processamento bem menor. Então, a gente percebe essa tendência também do aumento do consumo de ultraprocessados em relação a outros menos processados e que eles se tornam mais baratos muitas vezes. E trouxe também essa reportagem que circulou bastante há um ano atrás, que a empresa responsável por esses produtos chegou inclusive a ser notificada, porque as embalagens são muito parecidas. Muitas pessoas não têm o hábito de ler rótulos e isso acaba induzindo a gente a ir na opção mais barata, o que pode acabar sendo muito perigoso para a nossa saúde. Essa tendência de alimentos ultraprocessados ficarem cada vez com preço mais acessível em relação a alimentos in natura é algo que o Brasil conseguiu se poupar por alguns anos, mas que a gente percebe que a tendência é de cada vez isso ser mais intensificado. Então, esse estudo de 2020 foi realizado pelo grupo de nutrição da USP e outras universidades brasileiras, e eles pegaram 101 ou 102 alimentos mais consumidos no Brasil e fizeram uma média por ano, desde 95 até 2017, dos preços em reais por quilo desses alimentos. E o que a gente observa aqui no gráfico é que enquanto os alimentos in natura têm uma tendência de aumento do seu valor por quilo, os alimentos ultraprocessados vão diminuindo. E aqui a gente percebe que eles pararam em 2017, então a partir disso são projeções, mas que aqui, mais ou menos em 2025, 2026, esses preços ficariam equivalentes, e a partir daí
o preço dos alimentos in natura ficaria mais caro por quilo do que alimentos ultraprocessados. Aqui também é uma pesquisa que foi feita na época da pandemia, que mostrou, entre pessoas que perderam o emprego na pandemia, houve uma redução do consumo de frutas, então aqui as pessoas consumiam mais de 5 porções por semana, mais ou menos 40%, e caiu para 27%, e também uma queda no consumo de legumes, mais ou menos com as mesmas proporções. E fora todo esse cenário que a gente está vendo, isso também tem um impacto na alimentação das pessoas, no sentido de que cada vez mais a gente tem dúvidas em relação à alimentação. Não só os pacientes, mas nós médicos também. Seja porque a gente tem uma formação ruim em nutrição, seja porque a gente é confrontado toda hora com fake news, com informações divergentes, e seja porque também a gente não consegue ter evidências de tão boa qualidade quando o assunto é alimentação e doenças crônicas, porque faltam ensaios clínicos. A maioria das diretrizes de sociedades, quando fala de alimentação e doenças crônicas, é baseada em estudos observacionais, porque é muito difícil serem produzidos ensaios clínicos randomizados nesse assunto, é difícil o cegamento, é difícil a adesão dos pacientes, então eles são muito escassos. E aqui eu trouxe algumas frases que a gente ouve com bastante frequência no consultório. Doutora, eu posso comer tapioca à noite? Posso comer quantos ovos por dia? Eu preciso usar adoçante natural? Não vai me dar câncer? Açúcar de coco faz mal? Carne causa câncer? Sal rosa do Himalaia é melhor do que sal negro? E a gente fica cheio de dúvidas também para responder esse tipo de questão para os nossos pacientes. E é nesse contexto, tanto de um aumento de consumo de alimentos ultraprocessados, quanto de muitas dúvidas em relação à alimentação saudável, que surge a medicina culinária, que acho que quando vocês ouvem o nome, vocês imaginam que é um monte de médico virando chefe de cozinha, mas não é isso, na verdade. A medicina culinária é baseada em 3 pilares: o pilar do autocuidado, da comunicação e da alimentação saudável. Então, primeiro pilar, do autocuidado, eu queria que, agora, rapidinho, vocês fizessem uma reflexão de como anda o autocuidado de vocês. Se vocês fazem as coisas que vocês geralmente prescrevem para os pacientes, dormem 6 a 8 horas por dia, praticam atividade física, fazem um bom manejo de estresse, se alimentam de forma saudável. Esses dados são do Medscape Lifestyle Report. O Medscape ele faz esse report anualmente, ele faz uma pesquisa com vários médicos de internet. A desse ano teve quase 10 mil médicos participantes, e eles perguntaram para os médicos com que frequência que a gente estava olhando para a nossa saúde e bem-estar. E aproximadamente 60% dos médicos respondeu que só às vezes, ou raramente, ou nunca. Aqui também foi perguntado a porcentagem de médicos que se sentem mais tristes, 67%, 24% respondeu que sente que tem um quadro depressivo mesmo. Aqui, passando um pouquinho para a nossa especialidade mesmo, pelo site do Medscape, a gente consegue filtrar por especialidade para essas diferentes perguntas. E aqui, indo um pouquinho para a parte da clínica, 39% dos médicos referiram que se sentem em burnout, 4% em depressão e 21% tanto em burnout quanto em depressão. E aqui aqui foi perguntado para eles se eles buscaram ajuda para reduzir esse burnout, e só 12% dos pacientes respondeu que sim. Aqui a gente vai um pouquinho para dados do Brasil. Então, esse artigo foi feito pelo pessoal da Santa Casa de São Paulo e mostra os níveis de atividade física de médicos antes da graduação, durante e depois da graduação. E a gente vê que durante a graduação ainda tem ali mais de 40%, Acho que durante a graduação a gente ainda tem um incentivo, atlética, a fazer atividade física, mas depois da graduação, só mais ou menos 30% dos médicos seguem fazendo atividade física, e isso sim, existem diversos fatores que contribuem, mas sem dúvida essa cultura que a gente tem do autossacrifício, de que é lindo falar que a gente está 48 horas de plantão, tem um impacto muito grande nisso.
Esses dados aqui são da AFIA, eles fizeram uma pesquisa ano passado com mais de 3 mil médicos, aqui no Brasil, também de forma online, e eles constataram que 65% não dormem pelo menos entre 6 e 8 horas por dia, 67% não mantêm uma rotina de lazer, 71% não praticam atividade física regular pelo menos 160 minutos por semana, 71% nunca praticaram meditação ou mindfulness, e 36% não mantêm uma rotina de alimentação saudável. E como que a gente lida com tudo isso? Então, naquela mesma pesquisa do Medscape desse ano, boa parte, 50%, fala que faz atividade física, que conversa com famílias, mas, dando uma olhadinha aqui, 30% fala que acaba consumindo alimentos junk food, 22% desconta isso na bebida alcoólica e 18% tem comportamento de compulsão. E aí, vendo tudo isso, a gente fica bastante preocupado. Mas a boa notícia é que o médico não precisa perder a sua saúde para melhorar a saúde dos pacientes. Então, estudos já mostram para a gente que médicos que se exercitam aconselham mais os seus pacientes sobre atividade física. Quando o médico se percebe mais magro ou menos gordo que o paciente, ele tem mais chance de aconselhar sobre obesidade. Não tabagistas orientam mais sobre cessação, ou seja, o médico com bons hábitos orienta bons hábitos. Tem estudos que mostram que médicos que usam protetor solar, seu paciente usa mais protetor solar. Médicos que fazem colonoscopia de rotina, o paciente tem o mesmo comportamento. Talvez seja por isso que o autocuidado também seja um dos pilares da medicina culinária. E aqui, para mostrar para vocês que o contrário também é verdadeiro. Então, nessa mesma pesquisa do Medscape, eles perguntaram como esses sintomas de depressão afetam na relação médico-paciente. Então, 30% respondeu que os médicos acabam ficando mais facilmente irritados, eles se preocupam menos em anotar as coisas dos pacientes, e 14% acaba expressando a frustração para os pacientes. O segundo pilar da medicina culinária é a comunicação. E, em média, numa consulta de clínica geral, são gastados 10 segundos para falar de nutrição. 27% das escolas americanas ensinam sobre nutrição e 14% só dos médicos se consideram bem treinados em nutrição. E aqui era só para falar para vocês, quantas vezes vocês já presenciaram consultas, seja em ambulatório, seja consulta particular, que mais parece uma briga do que uma consulta em si. O médico começa a falar, o paciente fala por cima, um começa a acusar o outro, e aí você sai com a sensação de que o paciente não vai seguir nada daquilo que foi conversado. Isso porque muitas vezes a queixa que o paciente traz para a gente é só a pontinha de um iceberg, mas por trás de tudo isso existem expectativas, frustrações, experiências prévias, medos, e às vezes a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de acessar tudo isso. E é por isso que existem técnicas específicas para a gente fazer, e isso é ensinado na medicina culinária. Então, aqui, por exemplo, modelo transteórico, a gente fala um pouco de entrevista motivacional, a gente usa bastante as metas SMART, que eu não sei se vocês conhecem, mas é criar junto com o paciente metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. E também a gente aprende que às vezes a gente precisa trocar os chapéus durante as consultas. Então, por exemplo, chega um paciente que fala que odeia cozinhar, que nunca cozinhou, que não tem a menor vontade de fazer. Nesse momento, não adianta eu colocar o meu chapéu de especialista e falar para ele dos benefícios da alimentação saudável, de como isso vai ajudar ele a controlar o diabetes dele. Talvez, nesse momento, vale a pena a gente vestir outro chapéu, entender em qual estágio de mudança esse paciente está e trabalhar com ele com estratégias para o estágio que esse paciente se encontra. E, felizmente, as sociedades médicas estão reconhecendo a importância da gente não só promover mudanças de estilo de vida, mas a gente trabalhar estratégias para isso ser feito de forma efetiva, né, para os pacientes aderirem. Esse documento é da American Heart, foi publicado na revista Circulation, e eles trazem de modo bem prático. Esse documento vale a pena dar uma lida, assim.
estratégias que a gente pode usar, e aí até trouxe uma tabelinha que eles mostram no documento, que vai na linha daquelas metas SMART que eu falei, então de criar metas mensuráveis, atingíveis com os nossos pacientes. Então, por exemplo, se a gente quer mudar o consumo de fast food de um paciente, não adianta, talvez, se o cara consome 5 porções por semana, a gente fala, corta tudo, porque você está hipertenso. Talvez vale mais a pena a gente criar uma meta racional e atingível, então combinar com o paciente de ele diminuir uma vez por semana e até, talvez, substituir por outro alimento. Às vezes a gente foca muito em tirar as coisas e a gente não dá outras opções para o paciente. Então, quando a gente cria esse repertório de conhecer preparos de refeições, outras coisas, a gente consegue transmitir isso de forma melhor para o nosso paciente. E o último pilar é o pilar da alimentação saudável, talvez esse seja o mais intuitivo, o que todo mundo pensou que é a proposta, né, do Médicos na Cozinha, mas a gente vê que é só um dos pilares disso. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, o nosso ensino durante a graduação é muito baixo, o pouco contato que a gente tem com nutrição é muito focado em bioquímica, e a gente não consegue muitas vezes traduzir isso para o paciente, até nas orientações que a gente dá. Então, por exemplo, a gente vê num guideline, que pessoas com diabetes têm que consumir 15 a 20 gramas de fibra por dia. Mas será que esse é o melhor jeito da gente transmitir para o paciente? Será que quando ele estiver na mesa com a família dele, ele vai falar, amor, me passa as 15 gramas de fibra, ou ele vai falar, me passa a salada? Então, a gente conseguir traduzir isso para o nosso paciente é muito importante. A gente aprende um pouco sobre habilidades culinárias, a gente aprende a linguagem da cozinha justamente para conseguir entrar mais no universo dos nossos pacientes, e o básico sobre alimentação saudável, que a gente tem essa defasagem. Hoje, na maioria dos países, em relação a habilidades culinárias, estão nos menores níveis da história. Assim. As pessoas nunca souberam cozinhar tão pouco que nem hoje. Então, é muito importante a gente trabalhar nessa capacitação, porque a gente sabe que pessoas que comem mais dentro de casa comem menos calorias, comem de forma mais saudável, são mais conscientes da sua alimentação, e isso tem um impacto em mortalidade, em desfechos cardiovasculares dessas pessoas. Aqui eu trouxe um exemplo, durante a pandemia a gente não pôde fazer os nossos cursos, e aí a gente criou um projeto chamado Médicos na Cozinha de Casa, a gente fez lives, e aqui a Adriana, que é a nossa chefe de cozinha, mostrou para os participantes uma estratégia de separar os dias da semana e planejar a alimentação. Então, cada cor de post-it era o mesmo alimento. Então, como fazer diferentes preparações com o mesmo alimento, como organizar a semana, como organizar a lista de compras. Quando a gente fala do básico sobre alimentos, a gente fala sobre a classificação nova, a gente fala sobre leitura de rótulos, é muito enriquecedor. E aqui queria comentar um pouquinho sobre o histórico da medicina culinária. Então, ela surgiu em 2003, na Universidade Estadual de Nova York. Em 2007, a Escola de Saúde Pública de Harvard se juntou com um instituto de culinária chamado Healthy Kitchens, Healthy Lives, e começaram a dar aulas e criaram o conceito das cozinhas escola. Então, aqui os participantes estão aprendendo diretamente na prática, em contato com o alimento. Em 2013, a Universidade de Tulane, em New Orleans, se juntou com um instituto de culinária local e formou o Goldring Center, que é o instituto pioneiro de medicina culinária. Eles formaram o currículo básico de medicina culinária e aí licenciaram para universidades dos Estados Unidos inteiro. E agora um pouquinho sobre o Médicos na Cozinha, que é o projeto que eu faço parte. Ele surgiu em 2017, um grupo de médicos, 2 endócrinos, um psiquiatra, foram para os Estados Unidos fazer o curso de Medicina do Estilo de Vida da Universidade de Harvard, e lá eles tiveram contato com essa disciplina, era um dos módulos do curso, que era o de Medicina Culinária, e viram essa tendência que já existia há alguns anos nos Estados Unidos, das cozinhas escolas, de trazer esse aprendizado para dentro das faculdades de medicina. E aí eles voltaram com essa ideia para o Brasil, e eu acho muito legal porque
o começo do projeto, quem desenvolveu as primeiras receitas e tudo foi uma chefe de cozinha, a Felícia. Ela já tinha um blog de alimentação saudável e ela era paciente em HC, e a Paula e a Tassi, essas duas, elas fizeram uma residência de endócrino aí, ela era paciente delas, então, assim, o projeto mesmo já surgiu de uma fusão de médicos com seus pacientes. E a partir de então, a gente desenvolveu cursos para médicos, a gente já teve mais de 15 ou 20 turmas, já passaram mais de 200 médicos de diferentes especialidades, com diferentes experiências nas nossas cozinhas. E é muito legal ver o impacto até nas pessoas mais experientes, os feedbacks que eles dão, de como essa experiência mudou eles no sentido de autocuidado e no sentido de transmitir esse tipo de conteúdo para os pacientes deles. Aqui trouxe para mostrar para vocês mais ou menos como que funciona o nosso curso. Então, primeiro a gente tem 3 aulas teóricas. A primeira é sobre uma introdução sobre medicina culinária. A segunda é o que o médico precisa saber sobre alimentação saudável, bem básico. E a terceira é com o Dr. Daniel, que é psiquiatra, sobre entrevista motivacional. Aqui coloquei um videozinho. Foi para a prática e aprendeu a preparar também a sua própria comida. E esse outro trabalho também é um trial randomizado, controlado. As famílias foram divididas para 2 grupos também, um grupo interventivo. Então, essa é um exemplo da parte teórica do nosso curso. E, em seguida, a gente vai para a cozinha. Então, a gente aluga esses espaços que são integrados de sala de aula com cozinha. E a gente tem uma parte prática com as nossas nutricionistas e chefes de cozinha, na qual a gente mostra preparo de alimentos, alguns utensílios de cozinha, a gente fala sobre informações nutricionais, sobre leitura de rótulos, para vocês verem um pouquinho como que funciona. Se a questão for como priorizar essa lista desses alimentos que vão ter mais alto, né? Então, e depois de tudo isso, a gente coloca a mão na massa, então a gente desenvolveu algumas receitas. Nós do Médicos na Cozinha não temos uma alimentação específica, a gente não é vegetariano. Nas nossas receitas a gente procura incluir diversos tipos de preparações, então tem preparações com fontes de proteína vegetal, com fontes de proteína animal, e aí o pessoal forma duplas e vai colocar a mão na massa. E por fim, depois de tudo isso, com os pratos já prontos, a gente se junta à mesa e faz uma refeição bem gostosa, todo mundo junto. Além dos cursos, a gente escreveu 3 livros. O primeiro é esse, o Médicos na Cozinha. Foi publicado em 2019, ele é mais focado em medicina culinária. Depois, em 2022, a gente lançou esses 2. O Medicina do Estilo de Vida, que abrange a medicina culinária, mas fala também de atividade física, de sono, de manejo de tóxicos, de todos os outros pilares. E esses 2 acabam sendo mais focados para o público de profissionais. Médicos na Cozinha até que não tanto, mas o Medicina do Estilo de Vida sim. E esse daqui a gente fez mais focado no público geral, que é o Construindo Caminhos para Emagrecimento Saudável. E, por fim, queria falar um pouquinho também de como está o nosso foco em educação médica, que é uma coisa que a gente sempre valorizou muito de trazer isso para o Brasil. Então, a gente já participou aqui dentro da USP de 2 edições do COMU, a gente teve workshop, e atualmente a gente é os responsáveis pela disciplina optativa de medicina culinária dentro da Unifesp. Então, aqui são com os alunos da Faculdade de Medicina. A gente alugou essa cozinha, levou eles também, fizemos o mesmo modelo de curso que eu apresentei para vocês. E esse ano a gente trouxe para vocês darem uma olhadinha na grade da nossa eletiva lá para o pessoal da Unifesp. Então, aconteceu mês passado, em outubro. Foram 5 encontros que a gente teve com alunos do 1º até o 3º ano, mais ou menos 20 alunos.
Então, nessas 5 aulas, a gente buscou trazer conteúdos teóricos, mas abordagens práticas também. Então, na primeira aula, a gente falou mais sobre medicina culinária. Na segunda aula, a gente introduziu técnicas culinárias, falamos sobre compras, armazenamento, congelamento de alimentos. São assuntos cada vez mais essenciais, principalmente nesse cenário de que os produtos in natura vão aumentar o seu preço. Então, a gente ensinar para os nossos pacientes a economizar, a preservar, a reutilizar, né, utilizar de forma mais eficiente os alimentos é fundamental. Cozinhar com orçamento curto, e depois a gente teve uma pequena prática. A terceira aula foi um encontro completamente prático na cozinha. Na quarta aula a gente falou sobre alimentação saudável, sobre o guia alimentar, rotulagem nutricional. E na última aula eu falei sobre abordagem nutricional, então como falar disso com os nossos pacientes, e a Gina, que é psicóloga, falou sobre abordagem comportamental, e a gente fez uma pequena prática com modelo transteórico para os alunos entenderem em qual grau de motivação que os pacientes se encontravam, como que a gente planejava metas SMART a partir disso. Aqui 2 fotinhos do nosso encontro. A gente não tem uma cozinha-escola lá, então a professora deles cedeu o lugar público do prédio dela, a gente montou uma bancadinha, um improviso, foi super legal, os alunos ficaram muito felizes, trouxe inclusive o portfólio que a gente pede para eles fazerem depois, eles mandaram para a gente essa semana, então uma das alunas falou que depois da aula prática ela aprendeu a fazer vários molhos de salada, e aí, consequentemente, começou a comer salada todos os dias e já está percebendo que esse hábito alimentar faz com que ela se sinta mais saudável e mais motivada para fazer outras coisas. Achei muito interessante, porque às vezes a gente foca muito naquilo que eu falei, de tirar as coisas dos pacientes. Então, não pode isso, não pode aquilo. E uma coisa simples, como ensinar um molho de salada, já despertou nessa menina a vontade de ficar comendo salada e de provar outros molhos, e criou um hábito positivo. Esse outro comentou mais sobre as metas SMART, que agora está tentando aplicar isso na vida pessoal, começou a fazer atividade física e conheceu novos utensílios, novos alimentos com a aula prática. Mês passado também teve o primeiro encontro de medicina culinária entre as faculdades de São Paulo, que já tem essa matéria na grade, são a USP, a Unifesp, a Unicamp e a Santa Casa de São Paulo. Então, foi feito encontro, aqui a Tássia e a Tutu representando nossa equipe, representando a Unifesp, mas foi discutido os modelos, né, de currículos, custos, os feedbacks, muito legal essa troca. E, por fim, queria só falar em relação à evidência científica de tudo isso. Então, a maioria dos estudos que a gente tem hoje sobre a matéria mesmo de medicina culinária são análises descritivas. Então, eles contam como que foi o currículo, como que foi a implementação, os feedbacks dos alunos. Tem alguns estudos, por exemplo, a gente está fazendo um agora e a gente levou para um congresso em Orlando em 2019, que a gente aplica um questionário pré para os alunos sobre habilidades, sobre conhecimentos em relação à culinária, e um pós-curso, mas não temos ainda grandes ensaios clínicos e nem nada que repercuta no paciente, como que isso está sendo levado para eles, mas tenho certeza que em breve teremos também. Aqui eu deixei alguns links para quem se interessa pelo assunto, se quiser ler um pouquinho mais. E é isso, gostaria muito de agradecer pelo convite e estou à disposição. Obrigada. Nicole, muito obrigada. Nossa, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu queria fazer uma perguntinha. Esse curso que tem nas faculdades de medicina é optativo, né? Seletivo, e são 5 encontros só. A nossa grade, a gente conseguiu, eles têm um mês, né, para fazer os encontros. Aí foram semanais, toda terça-feira, no período da manhã. Mas, a princípio, vai ser esse o modelo que vai se manter. Teve um ano que durante a pandemia, a gente fez ele de forma online, mas a gente não achou tão legal o resultado. Faz muita diferença, assim, principalmente para essas aulas práticas e tudo.
ter o contato mesmo, sabe? E já tem faculdade fora que tem esse curso na graduação, né? Isso, nos Estados Unidos, aqui. Não coloquei o número, mas já tem mais de 50 faculdades que pegaram o currículo do Gold Ring Center e colocaram na graduação. E também a gente vê um movimento muito forte de hospitais que dão aulas de culinária para os pacientes que estão internados. Então, o médico vai na cozinha com o paciente antes da alta, por exemplo, e ensina a fazer as coisas. Eles já estão com essa tendência. E o médico que quer fazer o curso é um dia só? Como é que é? Os nossos cursos, eles são de um dia, por enquanto, então a gente geralmente faz eles no período da manhã e depois faz o almoço, ou à tarde, mas acaba sendo bem rapidinho. A gente está vendo modelos de aumentar isso. Eu fiquei pensando aqui, um dia eu não consigo aprender. Não, a gente queria ampliar, com certeza, mas para ter um toquezinho, primeiro contato. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então, Nicole, eu queria te perguntar se você permite que fique gravada a aula no nosso YouTube. Com certeza. Muita gente que vai entrar depois. E te agradecer. Muito obrigada de novo, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer enorme. A gente está à disposição. A gente tem redes sociais. No Instagram é @médicosnacozinha. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica super à vontade.